Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio Oi, medrosos, eu sou Michael Gomes. e este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já vai nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, Mentes e Medos, nos siga no Face, no Insta, no TikTok. E se você quiser compartilhar o seu relato, sua história com a gente, pode mandar no nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor, também pelo Pix no e-mail, mentesemedos@gmail.com. E qual que é o nosso tema de hoje, Mar? Mistérios da Noite. Mistérios da noite. Eu acho que a noite ela é muito envolvente num mistério por si só. Eu prefiro a noite do que o dia. Não que eu não goste do dia, mas a noite, para mim, ela tem um clima diferente, uma energia diferente, as coisas acontecem à noite. Então, assim, hoje a gente vai abordar alguns temas relacionados a esses mistérios que só acontecem à noite. Não necessariamente só, mas em sua grande maioria de visagens acontecem à noite. Então, assim, a gente já tem uma ideia dos ataques espirituais, né? Que sempre a gente fica mais vulnerável nesse período noturno. Bom, primeiramente é importante saber que o mundo espiritual ele pode entrar em contato com você em qualquer momento. Porém, durante a noite isso é mais favorável, devido ao silêncio, aquele estado de concentração da mente, né? Bom, nesse estado de concentração, você está mais suscetível a captar os sinais do mundo espiritual. Isso não significa que os espíritos queiram te perturbar. O que acontece é que você atrai as energias de pessoas que correspondem com aquela sua frequência energética, digamos assim. Ou seja, se você for dormir magoado, pode ser que você atrai espíritos nessa frequência de mágoa. Se você fuma, tem vícios, você pode até receber, atrair esses ataques espirituais durante o sono de seres com as mesmas características energéticas. O que você acha dessa questão toda dos mistérios que rolam à noite, Má? É uma coisa assim que acho que para todo mundo, né? É, acontece mais à noite nessas, seja essa parte espiritual ou outras, como que a gente vai discutir aqui durante esse episódio. É uma coisa assim que é muito, pra mim é muito verdadeiro, assim, sabe? Tudo culmina assim pra a noite ser essa abertura pra você se sentir mais sensível ou em relação a coisas espirituais ou a sentimentos, seja o que for assim. Para mim eu vejo assim uma atmosfera mágica quando chega a noite, sabe? Acho que ela traz todo esse envolvimento de mistério junto com ela. É uma parte do dia que eu gosto bastante, assim, para mim a noite é muito boa, seja pela calmaria, né, que tem durante o dia, tem toda aquela corrida, povo indo trabalhar, voltando e tal, tudo aquela do dia a dia. E à noite tudo se acalma, tem mais um silêncio, né? E coisas estranhas, coisas ruins tendem a acontecer mais à noite, né? É verdade. E assim, pra gente entrar nesse universo do terror da noite, assim, qual que seria a primeira ideia que vem na sua mente? O terror noturno. O terror noturno é um distúrbio do sono cuja ocorrência é mais comum entre crianças de 2 a 5 anos, mas adultos também podem desenvolvê-lo. Ele não só deve ser confundido com um pesadelo, neste caso, a criança pode se lembrar sobre o que estava sonhando. Além disso, os sonhos turbulentos normalmente resultam de experiências, preocupações, filmes, histórias, conversas presenciadas durante o dia. Distúrbios do sono, por outro lado, acontecem devido às alterações de uma das quatro fases do sono: insônia, síndrome das pernas inquietas, apneia obstrutiva, sonambulismo, que também é bastante comum em crianças, narcolepsia.
são os exemplos de condições que afetam a qualidade do sono, que é, né, o terror noturno. O terror noturno consiste em episódios de pânico durante as primeiras horas de sono. A criança pode abrir os olhos, gritar, correr, chorar enquanto está dormindo. No dia seguinte, ela não se lembra de nada do que aconteceu. Por causa disso, a experiência costuma ser mais perturbadora para os pais do que para os pequenos. Embora seja raro, crianças menores de 1 ano também podem ter terror noturno. Os sintomas são os mesmos para os adultos, entretanto, eles podem ser mais agressivos do que as crianças durante um episódio e se lembrar de flashes da noite anterior, embora não seja muito comum. As crises noturnas podem acontecer semanalmente ou se manifestarem a cada 10 a 15 dias. Nos casos mais sérios, elas acontecem diversas vezes na mesma noite e a recorrência depende da severidade dos demais sintomas. Nossa, eu acho o terror noturno uma coisa muito louca. Eu tenho uma amiga minha que tem um filhinho que ele já teve terror noturno e ela sofria muito, porque ela falou que ela ficava desesperada. Eu me lembro que na nossa hora de almoço a gente saía em busca de travesseiros com cheirinho de camomila para ver se acalmava ele, vários recursos assim, sabe? A mãe estava procurando para tentar dar um pouco de tranquilidade para aquela criança. Eu não lembro na minha vida se eu cheguei a ter terror noturno. Eu já tive pesadelos muito fortes na infância, mas eu acho que não chegou ao nível de um terror noturno. Eu acho que o terror noturno realmente deve ser algo muito forte. Acredito eu que pessoas que tenham um dom mediúnico, sejam sensitivas, tenham mais sensibilidade, tenham uma predisposição para acabar sofrendo desse tipo de terror noturno. Eu acredito nisso também. E tem muito, né, disso de. Na, no, na, Tem muito disso nos séculos passados, né? De as pessoas acreditarem que esse tipo de terror noturno seria algum tipo de bruxaria. Eu já cheguei Verdade. até ver bastante em filmes sobre bruxaria e tal, que as pessoas achavam que isso era bruxaria e não Achava que a uma. criança estava encantada, né? Que É, fizeram alguma maldição para a família, ou que aquilo era um tipo de presságio. é, Realmente, para a antiguidade, isso deveria ser um mistério assim muito cabuloso. e a gente imagina, né? Porque tem diversas formas, né? De a pessoa mostrar esse terror noturno e antigamente deveria assustar bastante as pessoas, né? Com tudo isso em pauta, né? De É, bruxaria e tal. Isso me remete sim. muito. Bom, eu não lembro de você ter quadros de terror noturno. Acho que você já teve assim, alguma coisa semelhante, parecida? Não, só mais perto, assim, foi sonambulismo mesmo. Sonambulismo, que foi horrível, gente. Ai, que terror. Imagina você dormindo no meio da noite, seu irmão vindo na sua direção na cama de madrugada, assim, parecendo uma barata tonta. É uma coisa horrorosa, mas bom, realmente o terror noturno eu acho que é pior ainda, né? Depende do quadro de sonambulismo também, né? Vai saber. Bom, e entrando nesse universo da noite e de todos esses mistérios, a gente também tem a conexão com uma mitologia grega em relação aos deuses da noite ou a deusa da noite. A gente tem a Nix, que é uma divindade presente na mitologia grega, dita como a personificação da noite para os gregos da antiguidade. Essa deusa é considerada parte do grupo de deuses primordiais, isso é, os primeiros deuses gregos, né, que surgiram, sendo o seu surgimento associado diretamente à criação do universo, ou seja, uma coisa muito antiga. Esses deuses também são conhecidos como protogenos. Bom, ficou conhecida por ter diversos filhos, muitos gerados de Ébaro, seu irmão, que era considerado a personificação das trevas e da escuridão na cosmogonia grega. Nix era representada como uma deusa jovem e bela, vestida como uma manta negra e estrelada.
Algumas representações a demonstram dirigir numa biga, que é um carro de guerra, e outras a apresentam como uma divindade alada, que possuía asas. Bom, Nyx residia no Tártaro, o local mais profundo do submundo na cosmogogia grega. Um detalhe interessante sobre a residência no Tártaro é que ela nunca estava presente em seu lar ao mesmo tempo que uma de suas filhas, Êmera. Essa deusa era a personificação do dia para os gregos. Assim, quando Nyx chegava ao Tártaro, Êmera se retirava e vice-versa. Eu acho essa questão da mitologia muito interessante, porque os gregos eles abordam de tudo, né? Literalmente de tudo. E a noite não podia ficar fora dessa. E associar a noite a essa questão das trevas e de Tártaro, dela residir lá, eu achei muito curioso. A cultura grega tem deuses pra tudo, né? É muito legal, assim. Pra você ter noção, eu não tinha conhecimento da Nyx, assim, que ela seria a deusa da noite. Eu conheci o nome, mas como se fosse um tipo de um demônio, sabe? Assim. E é um contraste legal, né, dessa parte dela e da filha serem diferentes, né, a noite e o dia. Não, e o irmão dela também, né, se associado a essa questão das trevas, assim, que rola essa coisa obscura da noite, né? Eu achei bem interessante colocar a família nesse contexto. É bastante legal a história. É. E seguindo no mundo espiritual, o mundo espiritual pode entrar em contato com você a qualquer momento do dia ou da noite. Isso porque não há um horário em que as atividades espirituais sejam mais fortes ou mais fracas. Existe a crença que os espíritos se manifestam com maior intensidade durante a madrugada, principalmente às 3 horas da manhã. Em geral, o que acontece durante a madrugada é a predominação do silêncio, pois é o momento em que a maioria das pessoas e animais estão dormindo. Dessa forma, há uma diminuição nos ruídos urbanos e silvestres. Por causa do silêncio e também pelos medos que afloram na mente durante a madrugada, é comum que as pessoas fiquem em um estado de alerta, passam a ficar mais concentradas no ambiente ao seu redor. Essa intensificação na concentração mental ajuda a captar os sinais do mundo espiritual, que sempre se manifestou, mas antes não era percebido com atenção. Eu acho que isso faz o total sentido. Se a gente parar para imaginar que quando a gente tá de noite dormindo, se existir mesmo, né, os estudos apontam a questão do inconsciente coletivo, são centenas de milhares de mentes relaxadas, de certa forma, ali naquele estado mais tranquilo, né, absorvendo tudo que aconteceu do dia. Então é como se fossem várias pessoas meio que recarregando ao mesmo tempo as energias, né? Deve rolar alguma coisa. Essa questão dos silêncio, não é à toa que falam que o sono da noite é diferente do sono do dia, né? Realmente esse silêncio, quando eu saio do meu quarto de madrugada para ir buscar um copo d'água, para ir no banheiro, eu sempre observo o silêncio que rola, sabe? E o silêncio é uma coisa que dá medo se você parar pra. Porque fica aquele breu. Então, qualquer barulhinho, você já fica em estado de alerta, né? E é muito interessante. E a questão das 3 horas, gente, vocês sabem, né? Hora do diabo. Então, assim, é uma coisa que parece que às 3 horas é mais silencioso ainda, né? É muito curioso isso. É uma coisa que eu sempre achei engraçado porque tem gente, é um exemplo, né? Que vai caçar fantasmas, mas vai no lugar durante o dia, assim. Aí eu fico assim, nossa, mas a pessoa tá produzindo um conteúdo, né, assim, que é relacionado ao terror, a fantasma. Eu acho que ela deveria à noite, porque isso ajuda, né, a Uhum. você A manifestação. e você, tipo, mesmo que não tenha nada lá, você escuta um estralo em alguma casa, algum local do lugar que você tá investigando,
E isso ajuda, sabe, a criar esse Atmosfera, e eu fico isso me lembra muito isso de caça de vídeo que eu assisto de gente indo atrás de sim. Tanto fantasmas e que, tal. se você reparar, é mais difícil a gente encontrar um filme de terror que a atmosfera aconteça num período de dia, diurno, do que noturno. A maioria é num clima mais noturno. Tanto, teve um filme que saiu um tempo atrás, eu não lembro o nome, mas é uma ideia de uma seita e tal. E o filme é todo feito de dia, e eles conseguiram fazer um ambiente aterrorizante mesmo sendo de dia. Mas no geral, né, os filmes de terror que a gente acompanha, a atmosfera, a tensão, tudo rola à noite. A noite ajuda a você entrar no clima de assustador, de terror. É. Bom, e a gente também não pode deixar de imaginar que existem as horas mágicas, né, que são relacionadas a esse conteúdo da noite. A gente tem a meia-noite, que é a hora que o sol está mais distante de nós. E para muitas religiões e culturas, é quando o portal do mundo astral e material fica mais fino. E muitos espíritos de luz e sombras circulam por aí. Há uma crença de que essa é a hora perfeita para muitos trabalhos mágicos, como simpatias, orações, rituais, pois os espíritos de luz podem nos ajudar a fortalecer os nossos pedidos, assim como o contrário também. Bom, é a hora mais mística de todas citadas aqui. E provavelmente você já ouviu falar de fazer alguma simpatia somente à meia-noite. Não é à toa, né? É a hora que carrega um poder mágico. E a gente também tem o horário das 3 da manhã. Às 3 da manhã é aquele momento que olhamos para o relógio e pensamos se é bom ir pegar água na cozinha e cobrir bem os pés de tanto que está enraizado no nosso inconsciente, que é o horário dos espíritos maléficos. A hora do diabo. Ficou popular na cultura ocidental pela crença cristã de que os maus espíritos ficam mais fortes nos momentos mais escuros do dia, que são a meia-noite e as 3 horas da madrugada. E a gente não pode deixar de destacar aquela terrível coincidência que sempre quando a gente acorda de madrugada, se você for olhar no relógio, vai ser 3 da manhã. Isso se não for 3h33, tá? É engraçado que hoje eu despertei era 3h15 da manhã. É, Eu, tá vendo? É um horário. Eu já parei de olhar no relógio de madrugada porque eu sei, o meu instinto me diz, sabe? É uma coisa louca. e essa parte da simpatia, seja o que for, é sempre, né? Até conheço pessoas que fazem simpatia, que já fizeram, que a gente saía de madrugada, assim, pra fazer simpatia. Vamos supor, tinha que deixar em tal lugar, era. Não lembro se era meia-noite, mas já era tarde, não tinha ninguém na rua. E E sempre é à noite, né? A noite tem esse poder, né? os livros, quando eu estudava mais magia, bruxaria, muitos rituais realmente eles acontecem à noite, até porque se utiliza muito do poder da lua, né, nesses rituais. Aí tem a lua cheia que você faz para determinados rituais, determinadas simpatias, a lua nova, e assim sucessivamente. Então se utiliza muito dessa energia lunar, dessas deusas lunares pra, né, fazer, e assim, é à noite, né, não tem o que fazer, e eu acho que tudo fica mais bonito também, sabe, aquela coisa, as velas acesas, dá um tchan, dá um clima, né. E a noite tem tantas possibilidades, né? Seja de simpatia, de bruxaria, de tudo quanto é coisa, é muito rico, né? Uhum. E mais uma coisa para enriquecer ainda mais a noite é essa parte do lobisomem, né? Em que algumas regiões o lobisomem se transforma à meia-noite da sexta-feira em uma encruzilhada. Depois de transformado, sai à noite procurando sangue e matando ferozmente tudo que se move. Antes do amanhecer, ele procura a mesma encruzilhada para voltar a ser homem. Na história do lobisomem, a gente já tem essa pegada, né, da noite.
a gente sabe que ele é um ser que ele fica trancado nessa hora. Então, assim, sempre vai ser a hora da metamorfose dele, né? Falam que entre esse período meia-noite, 3 da manhã também. E é na madrugada que as coisas acontecem na roça, gente. O negócio fica louco ali. Para a gente pensar é só silêncio e tal, mas não, existem essas lendas, esses seres místicos, que é muito louco. E é um ser totalmente aprisionado à questão da noite, né? É muito, muito interessante. E só pra acrescentar também os vampiros, né? Eles também só À noite transitam à noite, né? Segundo a lenda, né? Porque é. a gente sabe que se vampiro existe, vai que eles saem durante o dia também, né? Só foi Aqui uma... eles têm um anel do poder. É. Então não pode deixar os vampiros de fora também, não. Falar só do É, lobisomem e deixar eles de é, fora. fica com ciúme. Bom, nessa onda mágica, mística, a gente também tem a questão do axé da madrugada. Bom, diz um provérbio de Exu que nada como um dia atrás do outro e uma noite no meio para separar os dois. Na verdade, Exu ele quer dizer uma importância da noite para realizações dos ritos. Em muitos terreiros, Exu é homenageado à meia-noite, como os chamados de despacho de porta, onde a farofa, cachaça são jogados ali na rua, ali nas encruzilhadas, né, conforme os rituais, para que Exu fique satisfeito e proteja ali o ambiente. Bom, a seguir vem a oferenda de Ogum, né, senhor de todos os caminhos e estradas segundo a religião Umbanda. Nesse momento, cânticos são entoados. A partir daí é que o terreiro estará preparado para que estes rituais ou trabalhos possam ser realizados na madrugada. Oxalá, o orixá da paz, gosta literalmente de ser homenageado no silêncio da madrugada, quando são entoados os seus cânticos e arriadas as suas comidas votivas, sendo a principal a canjica branca. Existem ainda os ebós para o amor, também chamados de trabalhos de amarração, que são muitas vezes realizados no silêncio da madrugada. O culto de Yamins, mães feiticeiras, feito por babalaôs, cultuados de Efá, senhor do destino, e por alguns babalorixás, também é feito na madrugada. As Yamins são as responsáveis pelas magias e encantamentos desencadeados por esses sacerdotes. Há terreiros que realizam as cerimônias religiosas de dia, o que em nenhum momento anula a força espiritual desses trabalhos, mas muitos realmente gostam de trabalhar com o axé da madrugada, o que é muito interessante, né? Porque envolve a questão de espíritos, de ancestrais, e é o que dizem, não que fique fraco durante o dia, eles fazem muitas festas durante o dia, mas assim, a tendência dos trabalhos que o pessoal da Umbanda, do Candomblé faz é à noite, né? Sim. É, é como a gente já falou que por várias vezes a noite tem essa força, né? Essa é meio parece que pra mim como se fosse um banho de energia, alguma coisa do tipo assim que eu vejo, Né? né? Sim. E não só de coisas sobrenaturais acontecem à noite, sejam boas ou ruins, mas pra mim coisas ruins tendem a acontecer mais à noite, né? Assim, pelo menos ao meu ver. Sim. Por exemplo, assim, o gás sempre falta à noite pra mim. Nunca durante o começo da manhã ou à tarde, é sempre à noite que À falta o noite, gás. 8 horas, por aí. Ah, é uma coisa incrível, assim. Dá, Você não dá, tá sozinho. dá um ódio lascado. E também tem essa parte, né, de tipo, você tá ruim durante o dia, seja lá, você tá com incômodo na garganta durante o dia. Chega à noite, o negócio tá doendo, você não tá conseguindo nem engolir saliva. Parece que a noite aflora tudo, assim, essa. Seja qualquer doença que for, tô dando um exemplo aqui, né, Uhum. de da garganta inflamada. Eu também acho que a gente fica mais. Eu acho que é também porque a gente sai um pouco daquele estado de alerta do dia, e aí quando chega a noite, assim, o corpo ele dá aquela relaxada, mas aí ele fica mais, sei lá, fraquinho, tentando se recuperar, né, a energia. Então acho que dá aquele. O organismo acaba
exigindo mais nesse período também. E também tem essa parte de avistamento de OVNIs, né? Que Hum, sempre à ultimamente, noite. ultimamente tem ouvido bastante notícias de OVNIs, gente que Durante o filmou por dia. aí durante o dia, mas pra mim eu sempre vi coisas relacionadas a OVNIs durante a noite, assim, pra À mim. noite também. Acho que até por causa das luzes, né? Tipo, a gente prestar mais atenção no céu à noite, por causa das estrelas. Acho que a gente olha mais pra cima à noite, né? Também tem É, essa questão. ainda mais, tipo, você, como tem, né, em cidades do interior, que o pessoal vê muito, né? Ai, que tem o céu maravilhoso, diferente daqui, que a Não gente tem não vê quase prédio, nada. não É, tem fio, poste, nada. E o povo sempre fala que vê, né? Sejam luzes estranhas, é, objetos voando assim de é. um formato estranho. Eu me lembro que quando eu fui para São Tomé das Letras, das duas vezes que eu fui, aí teve um momento que eu deitei lá, né? Porque o céu, assim, é uma coisa linda. A época que eu fui era uma época mais de inverno, o céu tava super limpo. E aí eu olhando aquele céu estrelado, nossa, eu vi tanta estrela cadente, eu nunca vi tanta estrela cadente na minha vida, sabe? É uma coisa linda, parece até que você tá em outro país. Então, assim, no interior, por causa né, tem menos poluição e tudo mais, é muito lindo, assim, é um momento que a gente para apreciar mesmo o céu. É, um, é uma coisa assim muito linda mesmo. E tem o chupa-cabra, né, também, que não só o lobisomem ou os Só vampiros. atua à noite, né? É, Impressionante. Você vê, assim, o pessoal que tem fazenda, tem sítio, que já sofreu, né, dessa questão aí do chupacabra, que eles falam que, ai, durante a noite, eles sempre escutavam aquela manifestação dos animais, que os animais pareciam super agitados em um horário que eram para eles estarem dormindo, e no outro dia, bom, tava ali a merda feita, sabe? Vários bichinhos ali, todos sugados, todos estranhos, sem pele. Então, assim, era uma coisa muito esquisita que aconteceu nos anos 90, que foi essa lenda do chupacabra, assim, e ninguém conseguia pegar, né? Ninguém pegou. E o que rolava era a noite. Era um negócio assim, parecia que esse ser se manifestava só nesse período mesmo. É muito louco. também tem os agroglifos, né, que o povo ia dormir e acordava com aqueles Círculos imensos, né? é um, é uma coisa feita em poucas horas É, e gigante e ninguém sabia o porquê daquelas figuras nas plantações, né? eu já vi um relato de um fazendeiro falando que durante a noite, né, na madrugada, ele e a esposa perceberam que tinha alguma coisa na plantação, eles viram, chegaram a ver uma luz, né, chegaram a ver um disco lá, e no outro dia já estava ali um sinal maravilhoso, enorme, gigante, ostentando ali o poder deles, com o laser deles, sei lá. Tem pessoas, a gente sabe que existem pessoas que fazem esses círculos também, tá? Mas Sim. assim, tem alguns que não tem como ser uma pessoa que realmente é muito a perfeição, sabe? É uma coisa que o humano não conseguiria fazer ali, né? Do jeito que a gente faria. Então, assim, é impressionante mesmo. E esses relatos dessas pessoas humildes, dessas pessoas simples que não tem motivo para mentir, sabe? O que eles vão ganhar com isso? Um monte de enxerido indo lá pisar na plantação deles. É basicamente isso. Então, assim, é muito interessante e é uma coisa que realmente sempre amanheceu, tá ali na plantação. Nunca aconteceu durante o dia, sempre durante a madrugada. E por último, a noite é o período do dia em que mais se comete crimes violentos. A fonte vem do FBI, que eles fizeram um levantamento em 2018 e constataram que todos os crimes violentos, mais assim de 60%, acontecem durante a noite, sejam assassinatos, sequestros, que acabam terminando mal, né? Assim, todos os Uhum. outros crimes muito violentos É geralmente à acontecem à noite. noite.
Isso para mim não precisava nem de uma estatística, é uma coisa que é notória e é perceptível, assim, é intuitivo praticamente, porque a gente percebe, se a gente for ver, igual quando eu estava estudando lá as mentes psicopatas, o padrão da maioria deles realmente era à noite, porque é mais fácil para eles cometerem um crime, vai ter menos testemunhas, então, assim, tem uma série de fatores para os crimes serem cometidos à noite. Então, assim, isso é óbvio já. E como diz, né, um pai de uma amiga minha, ele falava assim, ó, depois das 2 da manhã, não tem mais nada que preste na rua, sabe? E é verdade. Você começa a olhar, ou a galera já tá super bêbada, ou, né, usou um negócio, ficou totalmente alterado, o pessoal dirigindo como um louco. Então, assim, a probabilidade de acontecer uma merda durante a noite é bem maior, né? A agressividade que rola aí na vida urbana. Então, é inevitável, assim. A noite, para mim, hoje, né, que eu já tô com mais idade, é ficar em casa. Eu adoro assistir a TV da madrugada, assim. Para mim é um descanso, sabe? Mas eu sei que da porta para fora o negócio é louco, é outra energia, sabe? As pessoas estão ali sempre à procura e tem muita gente doida por aí. Assim, essa galera doida, assim, que quer fazer um mal, quer fazer um mal, eles vão caçar à noite, né? É mais provável. Então, assim, é muito interessante toda essa atmosfera da noite, mas mesmo assim eu não deixo de gostar dela. Eu amo a noite, eu sou da noite. É, tem todo essa parte, seja de coisa ruim, mas também de coisa boa, assim como o dia, né? A noite eu vejo ela com esse mistério que tem na noite, assim. A noite pra mim tem um mistério que eu não sei explicar o porquê, mas eu acho a noite incrível, mesmo com coisas ruins que a gente deu Mesmo com os portais abertos. a gente pontuou aqui, mas é uma parte do dia que eu mais gosto. E sempre vai ser assim. Eu sou uma pessoa muito noturna. O dia pra mim é horrível, seja por ele ser mais quente que a noite. Sim, com certeza. Parece que é mais longo também, né? É um Sim. saco. E É. seja pelo barulho, pela calmaria que tem pela cidade. E é minha parte favorita do dia. E é isso, Mar. Você tem alguma coisa mais para falar pra gente? Não, eu só gostaria de agradecer a quem ouviu até agora. Muito obrigado. E se inscreva no canal do YouTube. Se você puder, deixa um gostei lá. E muito Nos obrigado. avalie no Spotify, né? Se Sim. possível, dê sua estrelinha, porque isso já ajuda pra caramba, né, gente? E até a próxima. Até a próxima. Tchau.